Olá, hoje eu queria falar sobre um certo mito aí que se colocou em cima das narrativas clássicas, né, das peças mais que estão aí atravessando gerações e gerações, como as tragédias gregas, como Shakespeare, e tantos outros, né? Se diz, na verdade, de modo corrente, que os clássicos são clássicos que seriam atemporais. E atemporal é uma palavrinha que para historiador, jornalista, como eu, é bastante complexo para dizer o mínimo, né? Se diz então que essas peças, essas obras tratariam de questões atemporais, ou seja, que não teriam muita questão com o tempo. Então, temas gerais como amor, amizade, guerras, conflitos. E aí eu tenho para dizer algo para a gente pensar que é exatamente o oposto disso. Se você for ler Shakespeare com vagar, ou pegar as tragédias gregas, ou outras peças aí que tenham ficado ao longo do tempo, a gente vai ver que quanto mais elas falaram a seu tempo, mais elas ficaram ao longo da história. É isso mesmo. Romeu e Julieta, por exemplo, tem o Frei que vai avisar, né? Ele tem um recado ali para o Romeu. E aí ele não consegue chegar com recado para o Romeu porque está acontecendo uma peste, a peste negra. E ele então fica retido em uma casa. É até interessante ver que quando isso acontecia, quando tinha alguém com peste dentro da casa, eles faziam um sinal de cruz assim na frente e eles ficavam retidos, não podiam sair, né, daquele lugar, daquela cidade. Isso fez com que ele se atrasasse, ele não consegue chegar até o Romeu e toda a tragédia que a gente sabe, então se dá. Isso é um exemplo, entre tantos outros aí, de temporalidade, de marcas de temporalidade dentro das narrativas, que fazem com que elas tenham reverberação na sua época e cheguem, né? E por isso, exatamente porque tem reverberação, porque tem marcas da sua temporalidade, elas são obras que foram feitas com bastante consequência, enfim. E aí isso faz com que elas ficassem perenemente, estejam e cheguem até a nossa época com interesse, né? A gente está aqui falando delas séculos e séculos e séculos depois. Então, quando você for escrever as suas peças, os seus textos, não tenha medo de falar com a sua contemporaneidade, né? A gente tem aí autores incríveis que falam, tratam da nossa época com bastante veemência, com bastante coragem. Não se reprima quanto a isso, porque quanto mais você falar com verdade sobre os assuntos que te interessam, mais verdade e mais perenidade até talvez a sua obra tenha. A temporalidade é um conceito, digamos aí, bastante complexo, controverso, para dizer o mesmo, quando a gente fala de peças e de obras teatrais e obras artísticas.